Bom dia, bom dia, bom dia, meus irmãos. Quem está falando é o pastor Luiz Lourenço, como vocês estão vendo. Rendo graças a Deus, Pai, por essa oportunidade de poder contemplar com os irmãos uma palavra de Deus. Eu quero deixar aqui, irmãos, no livro de Tiago, no capítulo 1, a partir do verso 19, essa mensagem para edificação e fortalecimento da sua fé, que diz assim: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazendo a obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Queridos, é interessante nós entendermos essa passagem, porque, meu querido, aqui está dizendo bem claro, né? No versículo 19 fala que nós não devemos ser pessoas simplesmente só ouvir, só falar, não, nós devemos estar pronto para ouvir. E muitas das vezes Deus quer falar nos nossos corações, muitas das vezes Deus quer falar conosco e nós não queremos ouvir. Muitas das vezes não é aquilo que nós queremos ouvir, mas Deus quer falar com você, Deus quer falar comigo. A cada dia que nós amanhecemos, a cada dia que nós iremos deitar para dormir, Papai do Céu quer falar conosco, quer contemplar conosco. Diz a palavra lá em Gênesis, antes da queda do homem, que Deus vinha toda tarde conversar com Adão. Era prazer dele poder contemplar a sua criatura, seu filho. Então ele vinha falar com Adão toda tarde, na virada da tarde. Assim ainda é no dia de hoje. Nós perdemos isso no caminho, mas graças a Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, Ele enviou Jesus Cristo para ser o nosso intercessor, para ser aquela pessoa que faria a ligação entre filho e pai. E hoje, meu amado, Deus quer falar com você. Talvez você esteja aí sem solução para a sua vida. Talvez você já esteja aí sem esperança. Mas, querido, eu quero te dizer, a esperança está no Senhor. A esperança, ela existe verdadeiramente para aqueles que crêem. Creia somente, tão somente creia, e tu vai ver a glória de Deus na sua vida. Não desista de viver, não desista de fazer aquilo que é certo. Aquele em Tiago ainda, no finalzinho do versículo, no versículo 27, diz assim, ó: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Amado, nós temos que nos guardar da corrupção do mundo. Nós temos que nos guardar de tudo isso que o mundo nos oferece. Porque nem tudo que o mundo oferece para nós nós precisamos adquiri-lo. Porque nem tudo é perfeito. Por isso temos que nos guardar da corrupção, nos guardar de sermos corrompidos
E quando eu falo em corrupção, não estou falando só na área financeira, não estou falando só daquele favorzinho que um e o outro faz para você em troca de alguma coisa. Não, eu estou falando da corrupção espiritual. Quantas pessoas estão hoje se dizendo ser filho de Deus e estão se corrompendo com outras coisas, estão se deixando levar por palavras enganosas, palavras que não foi Deus que falou. Porque, meu amado, a própria Bíblia fala que pessoas estão mudando o sentido da palavra para o seu bem-querer. Então nós devemos meditar na palavra. É por isso que Deus falou com Josué: medita nessa palavra de dia e de noite, busque esse conhecimento. Querido, não existe coisa melhor do que você parar um tempo da sua vida, parar minutos, talvez segundos, e meditar na palavra, meditar no que Deus está falando para você, porque muitas das vezes você deixa de receber uma bênção de Deus que está já na tua porta. E por você estar falando, você não consegue ouvir Deus falar. Por isso Tiago fala que o homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar. Quantas pessoas têm se irado? Quantas pessoas, querido, quantas vezes você tem se irado por coisas tão pequenas? E essa ira que você permite em você acaba te tirando da graça, acaba fazendo você falar palavras torpes, falando palavras que não agradam a Deus, trazendo palavras de maldição para as pessoas que tirou, que foi usado pelo inimigo para irar você. Então, meu amado, seja prudente, tardio em falar, seja preste a ouvir, mas não ouvir qualquer coisa, não é ouvir só o que você quer, é ouvir o que Deus quer falar com você. Por isso, meu querido, minha querida, eu falo para você nesta manhã de sábado, seja prudente, não seja só um ouvinte da palavra, mas seja praticante da palavra, pratique a palavra, fale da palavra, ensina a palavra, ensine a palavra, ensine teu filho, você que é casado, você que ainda está para casar, edifica sua casa na palavra, porque a palavra de Deus, querido, a palavra de Deus é que nos liberta, a palavra de Deus é que nos dá força para continuar, porque o mundo não tem nada para nos oferecer, ou melhor, o mundo tem muita coisa para nos oferecer, mas muita coisa estragada. Agora a palavra não, querido, a palavra é a bússola do crente, a palavra é a bússola daqueles que crerem em Cristo Jesus, porque através da palavra tudo foi criado. Deus usou a palavra para criar o mundo. Deus usou a palavra para criar todas as coisas, para formar todas as coisas. Deus usou até a palavra para nos formar, porque Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Foi a palavra. E aí Ele pegou o barro e formou do barro o homem e soprou nas narinas do homem e deu o fôlego de vida. Por isso você está de pé hoje. É por esse motivo que você está de pé hoje, porque Deus soprou o fôlego de vida na sua narina e o Espírito de Deus está dentro de você. Por isso, levanta a tua cabeça, sacode a poeira, dá a volta por cima, olha para o alto de onde vem o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ainda que as pessoas falem que você não presta, ainda que as pessoas falem completamente contrário do que você quer ouvir, mas o teu Pai, o Pai eterno, aquele que está acima de todas as coisas, está dizendo: vem, filho meu, vem, filho meu, vem, filho meu. Ele está sempre falando contigo. Pare um tempo, pense nisso, que Deus o abençoe, que Deus o guarde, que você possa ter um sabate maravilhoso, um sábado maravilhoso, um final de semana, um domingo maravilhoso, e que muito em breve eu deixo esse convite para você. Procure uma igreja evangélica séria, procure uma igreja que pregue o amor de Cristo, porque a verdadeira religião, como diz Tiago no capítulo 1, versículo 27, a verdadeira religião pura e imaculada para com Deus é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações,
e guardar-se da corrupção do mundo. Que você possa procurar uma igreja evangélica séria, uma igreja que pregue o amor de Cristo Jesus, Filho de Deus, e seja feliz, porque a felicidade é tudo que Deus tem nos dado. Deus o abençoe. Graça e paz. Amém.